Os mitos de Cthulhu, criados pelo escritor H.P. Lovecraft, são uma coleção de contos interconectados que exploram horrores cósmicos, deuses ancestrais e a insignificância da humanidade diante do universo. Esses contos mergulham em temas de loucura, mistério e as forças além da compreensão humana. O chamado de Cthulhu. Angel, um respeitado acadêmico de arqueologia, havia encontrado indícios perturbadores sobre um culto global que adora uma entidade ancestral conhecida como Cthulhu. O professor Angel é inicialmente atraído para o mistério por meio de um escultor que cria, em estado de sonhos febris, uma pequena estatueta grotesca. A figura retrata uma criatura com um corpo escamoso e volumoso, asas de dragão e uma cabeça que combina características de um polvo e um rosto inumano, com tentáculos pendendo de sua boca. Essa escultura, acompanhada de descrições incoerentes feitas pelo artista, desencadeia a investigação que conecta marinheiros, exploradores e ocultistas ao redor do mundo, todos afetados por visões perturbadoras e pesadelos. Conforme Angel coleta evidências, ele descobre que essa entidade, chamada Cthulhu, repousa nas profundezas da cidade submersa de Irelié, um lugar além da lógica humana. Irelié é descrita como uma cidade com geometrias impossíveis, onde ângulos não obedecem às leis normais do espaço. Cthulhu está aprisionado em um sono eterno, mas o culto que o adora acredita que, um dia, as estrelas estarão alinhadas e ele despertará para trazer o caos e a destruição ao mundo. Gustav Johansen, um marinheiro norueguês, sobreviveu a um encontro direto com Cthulhu. Ele e sua tripulação, enquanto navegavam em águas desconhecidas, avistaram Relié emergindo do oceano. Os homens, ao explorarem a cidade, despertaram inadvertidamente o grande antigo. Cthulhu surge, uma presença imensurável que desafia a sanidade humana. Seus movimentos são descritos como lentos, mas inevitáveis, enquanto sua mera presença causa loucura em quem o observa. Johansen detalha como sua tripulação tentou fugir desesperadamente em seu barco. O próprio Johansen manobra o navio em um movimento arriscado para esmagar temporariamente a cabeça de Cthulhu, uma tentativa inútil, já que o monstro rapidamente começa a regenerar-se. Ele é um ser imortal, uma força da natureza que transcende o tempo e a mortalidade. O marinheiro consegue escapar, mas o encontro o deixa marcado para sempre, sua mente fragmentada pela experiência de estar na presença de algo tão vasto e incompreensível. Esse conto não apenas apresenta Cthulhu como um ser monstruoso, mas também destaca a insignificância da humanidade perante os horrores do universo. Lovecraft utiliza a fragmentação narrativa para construir uma sensação de mistério crescente, sugerindo que o verdadeiro terror não está no que é revelado, mas no que permanece além da compreensão. O chamado de Cthulhu encapsula o conceito central dos mitos, a ideia de que existem forças no cosmos que, se compreendidas, podem destruir completamente a sanidade humana. As sombras sobre Innsmouth. Em As Sombras sobre Innsmouth, somos apresentados à misteriosa e decadente cidade de Innsmouth, um lugar envolto em segredos sombrios e histórias perturbadoras. Situada na costa de Massachusetts, a cidade parece isolada do restante do mundo, com edifícios em ruínas, ruas mal cuidadas e um ar de decadência que se reflete nos próprios habitantes. O protagonista, um jovem curioso e investigador amador, resolve visitar Innsmouth após ouvir rumores sobre sua história peculiar e os relatos inquietantes de pessoas que passaram por lá. O que inicialmente é descrito como uma cidade decadente,
logo revela ser um lugar profundamente perturbador. Os habitantes de Innsmouth possuem traços físicos peculiares: olhos grandes e saltados, pele úmida e textura escamosa, além de movimentos estranhos e quase anfíbios. Esses sinais, embora inicialmente sutis, despertam a curiosidade do jovem, que decide investigar mais a fundo as origens dessas características incomuns. Durante sua investigação, o jovem descobre que Innsmouth é governada por uma seita chamada a Ordem Esotérica de Dagon, um culto dedicado à veneração dos profundos, criaturas anfíbias que habitam os oceanos e servem a Dagon, um deus marinho antigo, e sua consorte, Hidra. Esses profundos são descritos como seres grotescos, meio humanos e meio peixes, capazes de viver tanto nas profundezas do oceano quanto na superfície. A Ordem Esotérica de Dagon exerce total controle sobre Innsmouth, influenciando os costumes, as crenças e até mesmo os relacionamentos de seus habitantes. Conforme o jovem aprofunda sua investigação, ele descobre que a prosperidade inicial da cidade foi resultado de um pacto sombrio feito entre os líderes de Innsmouth e os profundos. Em troca de riquezas, como ouro e pedras preciosas, que os profundos extraíam das profundezas do mar, os habitantes permitiram que essas criaturas procriassem com os humanos. O resultado desse pacto foi o surgimento de híbridos, conhecidos como descendentes profundos, que com o passar dos anos começaram a dominar a cidade. Esses híbridos são inicialmente indistinguíveis dos humanos, mas, com o tempo, desenvolvem características anfíbias e, eventualmente, se transformam completamente em profundos, deixando a terra firme para viver no oceano. O horror atinge seu auge quando o jovem testemunha um ritual de invocação nas profundezas da cidade. Escondido e aterrorizado, ele observa os habitantes em êxtase, entoando cânticos incompreensíveis enquanto invocam os profundos e celebram sua conexão com Dagon e Hidra. Ele vê as criaturas emergindo do mar, seus corpos gigantescos e escamosos, iluminados pela luz das tochas. A cena é descrita como aterrorizante, uma fusão de devoção fanática e terror sobrenatural. A situação piora quando o jovem é descoberto pelos habitantes de Innsmouth. Ele é perseguido pelas ruas escuras e labirínticas da cidade, em uma sequência que mistura adrenalina e desespero. Ele consegue escapar por pouco, mas não antes de descobrir um segredo que transforma completamente sua percepção de si mesmo. Ao consultar documentos e histórias antigas, ele percebe que possui ascendência direta dos habitantes de Innsmouth. Em outras palavras, ele é descendente dos profundos. Esse momento de revelação é avassalador. Ele entende que sua fuga é temporária e que, eventualmente, ele também começará a desenvolver as características dos profundos. Essa transformação não é apenas física, mas também espiritual, conectando-o aos antigos deuses marinhos. O jovem, que inicialmente buscava desvendar os segredos de Innsmouth, descobre que ele próprio é parte integrante desse mistério. O destino inevitável de transformar-se em uma criatura marinha e unir-se a Dagon e Hidra nas profundezas do oceano sela o fim de sua jornada e marca a transição final de sua humanidade para algo além da compreensão humana. A história de As Sombras sobre Innsmouth é um exemplo magistral do terror cósmico de Lovecraft, onde a verdadeira ameaça não é apenas externa, mas também interna. O jovem não enfrenta apenas os horrores da cidade e de seus habitantes, mas também o fato de que ele próprio está inextricavelmente ligado a esses horrores, condenado a um destino que desafia sua sanidade e identidade. A cidade de Innsmouth, com sua atmosfera opressiva e seus segredos sombrios, permanece como um dos cenários mais icônicos da obra de Lovecraft, encapsulando o terror de descobrir que somos parte de algo muito maior e mais aterrorizante do que poderíamos imaginar. Nas Montanhas da Loucura,
uma jornada ao horror cósmico. Nas Montanhas da Loucura, nos transporta para o vasto e inóspito continente da Antártida, um deserto gelado que serve como cenário para uma das histórias mais perturbadoras dos mitos de Cthulhu. A narrativa, contada pelo geólogo William Dyer, descreve uma expedição científica organizada pela Universidade de Miskatonic para explorar as profundezas do continente gelado. O objetivo inicial era estudar a geologia da região, mas os eventos que se desenrolam revelam segredos antigos e indescritíveis, levando os membros da expedição à loucura. A história começa com Dyer, um experiente acadêmico, liderando a expedição. Eles partem com equipamentos de última geração, incluindo aeronaves, para facilitar a exploração do terreno gelado. Durante suas escavações, a equipe descobre algo extraordinário: fósseis de criaturas desconhecidas, que misturam características vegetais, animais e alienígenas. Essas criaturas, logo chamadas de antigos, apresentam uma biologia que desafia todas as noções científicas. Elas possuem 5 lóbulos em formato de estrela, que funcionam como cabeça, braços e pernas, e são cercadas por membranas que indicam sua adaptação tanto à água quanto ao ar. Os antigos revelam-se não apenas como seres vivos extraordinários, mas como vestígios de uma civilização alienígena avançada. Seguindo as pistas, a equipe descobre uma gigantesca cidade enterrada sob o gelo, cuja arquitetura não se assemelha a nada conhecido pela humanidade. A cidade é composta por edifícios colossais de formas geométricas impossíveis, decorados com relevos e murais que narram a história de seus antigos habitantes. Enquanto exploram essa cidade alienígena, Dyer e sua equipe decifram os murais e descobrem que os antigos chegaram à Terra há bilhões de anos, vindos de outra galáxia. Eles construíram uma civilização avançada, utilizando bioengenharia para criar os Shoggoths, criaturas amorfas e multifuncionais, para servirem como trabalhadores e ajudantes. Inicialmente, os Shoggoths eram controlados através de hipnose e cumpriam tarefas complexas, mas, eventualmente, eles evoluíram e se rebelaram contra seus criadores, levando ao colapso da civilização dos antigos. Enquanto o grupo tenta compreender os horrores descritos nos murais, eles começam a perceber que não estão sozinhos na cidade. Dyer e seu colega Danforth descem ainda mais fundo nas ruínas, encontrando corredores vastos e câmaras decoradas com arte alienígena. Em uma dessas explorações, eles descobrem que alguns Shoggoths ainda estão vivos, hibernando nas profundezas. Essas criaturas são descritas como massas de protoplasma, constantemente mudando de forma, com olhos que aparecem e desaparecem ao longo de seus corpos. Apesar de sua aparência grotesca, os Shoggoths possuem uma inteligência aterrorizante e uma malevolência implícita. O momento mais aterrorizante da história ocorre quando Dyer e Danforth despertam um Shoggoth. A criatura os persegue através dos corredores do subterrâneo, emitindo sons que lembram palavras fragmentadas, como se tentasse imitar a linguagem dos antigos. O desespero da fuga é palpável, e os dois escapam por pouco, mas não antes de vislumbrar algo ainda mais terrível. Danforth, durante a fuga, olha para algo além da compreensão. Ele se recusa a descrever o que viu, mas sua experiência o deixa permanentemente abalado. O que quer que tenha avistado, Dyer sugere que está relacionado a forças ainda mais antigas e perigosas do que os próprios antigos ou os Shoggoths. A insinuação de que algo indescritível está escondido além das montanhas apenas intensifica o sentimento de pavor cósmico. Ao retornar, Dyer decide contar sua história como um aviso. Ele tenta convencer futuros exploradores a evitarem a Antártida, acreditando que o que foi descoberto deve permanecer enterrado. Ele teme que a curiosidade humana possa despertar horrores que não deveriam ser liberados.
Essa narrativa não apenas amplia os mitos de Cthulhu, mas também apresenta uma visão sombria sobre a posição da humanidade no cosmos. Nas Montanhas da Loucura, sugere que a Terra já foi habitada por civilizações muito mais antigas e avançadas do que qualquer coisa que possamos imaginar. Essas civilizações caíram não por falhas humanas, mas devido às forças implacáveis do universo e à rebelião de suas próprias criações. A história também explora o conceito de que o conhecimento pode ser um fardo e que há certas verdades que a mente humana simplesmente não pode suportar. Com sua mistura de ciência, arqueologia e horror, Nas Montanhas da Loucura é uma das histórias mais ambiciosas e detalhadas de Lovecraft. Ela combina exploração e descoberta com o terror de encontrar algo que deveria permanecer esquecido. A narrativa encapsula a essência do terror cósmico. A ideia de que o universo é vasto, indiferente e repleto de horrores que escapam à compreensão humana. O horror de Dunwich, o segredo dos Whateley e o terror cósmico. Em O Horror de Dunwich, Lovecraft nos leva à obscura e decadente vila de Dunwich, localizada em uma região isolada da Nova Inglaterra. Esse lugar é descrito como uma comunidade rural empobrecida, marcada por rumores de práticas ocultas, decadência moral e uma atmosfera opressiva. No centro dessa história perturbadora está a família Whateley, conhecida pelos habitantes locais como estranha e reclusa, com uma longa reputação de envolvimento com forças sobrenaturais. A narrativa se concentra em Wilbur Whateley, filho de Lavinia Whateley, uma mulher excêntrica que vive em uma antiga fazenda com seu pai, Old Whateley. Desde o nascimento de Wilbur, eventos inexplicáveis começam a ocorrer na região. Wilbur cresce de maneira sobrenaturalmente acelerada, atingindo a aparência de um homem adulto antes dos 10 anos. Ele é descrito como fisicamente estranho, com características que sugerem algo não totalmente humano. Além disso, ele demonstra um intelecto extraordinário, mas perturbador, além de um fascínio intenso pelo ocultismo. Os Whateley são ligados ao estudo do Necronomicon, um livro proibido que contém segredos sobre o universo e métodos para invocar entidades cósmicas. Old Whateley dedica os últimos anos de sua vida a instruir Wilbur sobre os rituais descritos no livro, enquanto ambos fazem alterações em sua fazenda, como expandir o celeiro e reforçar a propriedade com símbolos esotéricos. Esses preparativos misteriosos, combinados com sons estranhos vindos da fazenda, aumentam os temores dos moradores locais. Wilbur eventualmente tenta adquirir uma cópia completa do Necronomicon na biblioteca da Universidade de Miskatonic, mas sua aparência e comportamento assustam os acadêmicos. Ele é rejeitado e sua tentativa de roubar o livro termina em tragédia quando é atacado por um cachorro guardião. Durante sua morte, os estudiosos presentes testemunham algo espantoso. O corpo de Wilbur apresenta características inumanas, sugerindo sua origem híbrida. A investigação revela que ele não era inteiramente humano, sendo filho de Lavínia e da entidade cósmica Yog-Sothoth. Com a morte de Wilbur, o segredo sombrio da família Whateley é revelado. Wilbur tinha um irmão, mas este não era uma pessoa comum. A mãe de Wilbur deu à luz uma criatura gigantesca e invisível, que havia sido mantida confinada no celeiro da fazenda. Após a morte de Wilbur, essa criatura escapa, deixando um rastro de destruição por toda a vila. Casas são esmagadas, animais desaparecem, e os moradores são consumidos pelo terror, enquanto sons de passos titânicos ecoam pelo vale. Os acadêmicos da Universidade de Miskatonic, liderados pelo Dr. Armitage, investigam os eventos em Dunwich e descobrem que a criatura é o outro descendente de Yog-Sothoth. Ela não é apenas gigantesca em tamanho, mas também é composta de matéria que desafia a compreensão humana, sendo visível apenas parcialmente e em certos ângulos. Isso a torna ainda mais assustadora, pois os olhos humanos não conseguem capturar totalmente sua forma. Seu tamanho,
força e invisibilidade tornam-na praticamente indestrutível. Armitage e seus companheiros realizam um ritual no topo de uma montanha próxima para banir a criatura e impedir que Yog-Sothoth seja invocado. Durante o ritual, a criatura, que até então era uma força destrutiva e impessoal, começa a emitir sons e palavras angustiadas. Ela se identifica como filho de Yog-Sothoth e chama por sua mãe, Lavínia, em um momento de desespero que mistura terror e tragédia. Antes de ser destruída, a criatura revela que sua existência fazia parte de um plano maior. Abrir um portal para que Yog-Sothoth e outras entidades cósmicas entrassem em nosso mundo. Sua morte não apenas interrompe o plano, mas também deixa perguntas inquietantes sobre o que poderia ter acontecido se ela tivesse sucesso. O ritual consegue banir a criatura, mas não sem consequências. Os acadêmicos e os poucos moradores sobreviventes de Dunwich carregam o peso do que testemunharam, e a região permanece marcada por esse evento. O horror de Dunwich é um exemplo brilhante do terror cósmico de Lovecraft. A história explora temas como a insignificância da humanidade diante de forças superiores e a fragilidade de nossa compreensão da realidade. O personagem de Wilbur e sua tentativa de invocar Yog-Sothoth simbolizam a curiosidade humana perigosa, onde o desejo de obter poder ou conhecimento transcende os limites da moralidade e da sanidade. A criatura invisível, o descendente de Yog-Sothoth, é uma representação do desconhecido e do incompreensível. Sua natureza semi-invisível reflete a ideia de que há coisas no universo que simplesmente não podemos compreender ou observar completamente. Essa criatura é mais do que um monstro. Ela é uma ponte entre o mundo humano e os horrores além do cosmos. Por fim, o horror de Dunwich combina o terror psicológico com o físico, criando uma narrativa que assusta, não apenas pelo que mostra, mas pelo que sugere. A ideia de que Yog-Sothoth, uma entidade que transcende tempo e espaço, quase entrou em nosso mundo através dos Whateley, é um lembrete da fragilidade da barreira entre o que conhecemos e o que nos aterroriza. É essa combinação de terror cósmico, tragédia familiar e mistério que faz de O Horror de Dunwich uma das obras mais memoráveis de Lovecraft. A cor que caiu do espaço. Um horror indescritível. Em A Cor que Caiu do Espaço, Lovecraft explora o impacto do desconhecido em uma comunidade rural, trazendo à tona o terror cósmico em sua forma mais pura. A história é narrada por um agrimensor, que anos depois visita o local de um estranho evento para mapear uma área que será inundada por uma represa. Ao chegar ao Vale Assombrado, ele descobre um terreno desolado, com árvores deformadas, um solo infértil e um silêncio opressivo. Os moradores locais evitam a região e falam dela com medo e reverência, chamando-a de o lugar maldito. O agrimensor conhece um dos últimos moradores da área, Amy Pierce, que decide contar os eventos que levaram à decadência do vale. Sua história começa com a queda de um meteorito em uma fazenda pertencente à família Gardner. O objeto, de aparência incomum, emite uma luz indescritível, algo que vai além das cores conhecidas pelo espectro humano. Essa luz, chamada apenas de A Cor, não é apenas uma manifestação luminosa, é algo vivo, alienígena e incompreensível. A chegada do meteorito atrai cientistas que tentam estudá-lo. Amostras do objeto são levadas, mas elas se deterioram rapidamente, desaparecendo como se fossem absorvidas pelo ambiente. As análises revelam propriedades que desafiam as leis da física, e a substância parece reagir de forma imprevisível. Pouco tempo depois, a rocha alienígena desaparece completamente, deixando para trás apenas a memória de sua presença e as consequências catastróficas que começam a se manifestar. Na fazenda dos Gardner, as plantações começam a crescer de forma anormal,
As frutas e vegetais atingem tamanhos impressionantes, mas são intragáveis, com sabores repulsivos e texturas desagradáveis. Os animais da fazenda começam a apresentar deformidades, comportamento estranho e, eventualmente, morrem de maneira horrível. A água do poço, uma fonte vital para a família, torna-se insalubre, contaminada pela influência da cor. Os próprios membros da família Gardner começam a sofrer os efeitos da presença alienígena. Nahum Gardner, o patriarca, torna-se cada vez mais paranoico e reservado, incapaz de entender ou combater o que está acontecendo. Sua esposa, Teresa, é a primeira a sucumbir, enlouquecendo lentamente até ser confinada no sótão da casa. Seus filhos, Merwin e Zenas, desaparecem misteriosamente, e seus destinos sugerem algo mais terrível do que a morte. Apenas Lavínia, a filha mais velha, permanece visível, mas sua saúde mental e física se deteriora rapidamente. Amy, que mantém algum contato com a família, testemunha de perto os efeitos devastadores. Ele visita a fazenda frequentemente, mas encontra a situação cada vez mais desoladora. Nahum, desesperado, relata que algo está sugando a vida de tudo ao redor, da terra, das plantas, dos animais e, por fim, das pessoas. Ele descreve a cor como algo que não pode ser compreendido, uma força alienígena que drena a energia vital de tudo o que toca, deixando apenas cascas vazias e resquícios de vida. A narrativa atinge seu clímax, quando Amy, ao visitar a fazenda, descobre que o ambiente ao redor está se transformando de maneira grotesca. A própria casa dos Gardner começa a brilhar com a mesma luz alienígena que emanava do meteorito. Dentro, ele encontra Nahum em seus momentos finais, delirando sobre a cor que tomou sua esposa e filhos. Ele testemunha a luz emergir do poço e consumir os últimos vestígios da fazenda antes de subir lentamente ao céu, retornando ao espaço. No entanto, antes de partir completamente, a cor deixa uma impressão duradoura no vale. Amy observa que uma fração da substância parece permanecer na terra, uma mancha invisível que continua a corromper o ambiente. O vale, agora estéril e silencioso, é evitado pelos moradores locais, que sentem que algo maligno ainda espreita nas profundezas do solo. A Cor que Caiu do Espaço é um dos contos mais exemplares do terror cósmico de Lovecraft. Ele combina elementos de ciência, horror psicológico e o incompreensível para criar uma narrativa que provoca um profundo sentimento de inquietação. A cor é uma força alienígena que desafia a lógica e a percepção humanas. Ela não é maliciosa no sentido tradicional. Sua mera existência é uma ameaça, pois opera em um plano além da nossa compreensão. O conto também explora a ideia de que o contato com o desconhecido pode ser devastador. A família Gardner, uma representação da humanidade comum, é destruída por algo que não pode compreender ou combater. Lovecraft usa a degradação da fazenda e a transformação grotesca da paisagem como uma metáfora para a impotência da humanidade diante das forças cósmicas. Além disso, a narrativa é reforçada pelo uso de uma perspectiva fragmentada e indireta. O leitor nunca experimenta os eventos diretamente. Tudo é contado através das memórias de Amy Pierce e da investigação do agrimensor. Isso aumenta a sensação de mistério e horror, pois muito do que acontece permanece inexplicado e fora do alcance do entendimento. Por fim, A Cor que Caiu do Espaço representa a essência do terror Lovecraftiano, o medo do desconhecido, a fragilidade humana diante do cosmos e a ideia de que há coisas que simplesmente não devemos tentar entender. A história permanece como uma das obras mais assustadoras e bem-sucedidas de Lovecraft, influenciando incontáveis autores e adaptações ao longo dos anos. Azathoth e o horror cósmico.
O núcleo do caos, Azathoth, uma das entidades mais enigmáticas e aterrorizantes dos mitos de Cthulhu, ocupa o centro metafórico e literal do universo Lovecraftiano. Ele raramente aparece diretamente nos contos de Lovecraft, mas sua presença e influência permeiam muitas das histórias. Descrito como o caos nuclear, Azathoth é uma entidade primordial, um deus que representa o caos absoluto e a ausência de lógica ou propósito no cosmos. No centro do universo, Azathoth reina como uma força cega, insana e incompreensível. Ele é frequentemente descrito como uma massa informe de energia e matéria, constantemente se contorcendo e se transformando, sem uma forma fixa ou compreensível. Ao seu redor, outras entidades cósmicas, como Cthulhu, Yog-Sothoth e Nyarlathotep, orbitam como servos ou manifestações do próprio caos. Essas entidades tocam melodias dissonantes em instrumentos cósmicos, não para homenagear Azathoth, mas para mantê-lo adormecido. A música, perturbadora e desconexa, é a única coisa que impede Azathoth de despertar e destruir toda a existência. Azathoth é a personificação máxima do terror cósmico de Lovecraft, representando o caos e a insignificância da humanidade perante o universo. Ele não é um deus no sentido tradicional, com intenções ou consciência. Azathoth não é malicioso ou benevolente. Ele simplesmente é. Sua própria existência é uma ameaça, pois ele age como uma força descontrolada que não pode ser contida ou compreendida. No universo Lovecraftiano, ele é o criador inadvertido de toda a realidade. Mas esse ato não foi intencional ou planejado, foi simplesmente uma consequência de seu estado caótico. A descrição de Azathoth como cego e insano é profundamente simbólica. Ele é cego porque não possui percepção consciente ou propósito. É insano porque sua existência transcende qualquer estrutura lógica ou moral que a mente humana possa conceber. Esse conceito é uma crítica direta ao antropocentrismo e à crença de que o universo opera de acordo com regras compreensíveis ou benéficas para a humanidade. Azathoth é a prova do contrário. O cosmos é vasto, indiferente e regido por forças que estão muito além da compreensão humana. Embora Azathoth seja uma entidade fundamental nos mitos de Cthulhu, ele raramente é adorado diretamente pelos cultos terrestres. Isso se deve, em parte, à sua natureza caótica e ininteligível. Diferentemente de Cthulhu, que possui um culto bem definido, ou Nyarlathotep, que interage diretamente com os mortais, Azathoth é um conceito tão vasto que apenas os mais devotos e insanos tentam compreendê-lo. Aqueles que o adoram o fazem em rituais de loucura, buscando se conectar com a essência do caos que ele representa. Nas histórias de Lovecraft, existem menções a cultos que tentam evocar sua influência, muitas vezes sem entender completamente as consequências. Eles acreditam que ao se conectar com Azathoth, podem acessar um poder ilimitado ou vislumbrar verdades cósmicas. No entanto, esses rituais frequentemente resultam em loucura, destruição ou revelações que consomem completamente a sanidade dos envolvidos. Azathoth está intimamente ligado a outras entidades dos mitos de Cthulhu, mas sua relação com elas é muitas vezes simbólica e metafísica. Yog-Sothoth, por exemplo, é frequentemente descrito como o guardião dos portais cósmicos e uma manifestação do próprio tempo e espaço. Ele é, de certa forma, uma extensão do caos primordial de Azathoth, atuando como uma ponte entre o caos absoluto e as realidades estruturadas. Nyarlathotep, por outro lado, é a entidade que mais interage com a humanidade. Ele é frequentemente descrito como o mensageiro dos deuses e uma manifestação tangível da vontade de Azathoth. Nyarlathotep não apenas representa o caos, mas também o utiliza para manipular e corromper, o que o torna uma figura mais acessível e, paradoxalmente, mais aterrorizante para os mortais.
Cthulhu, talvez o mais famoso dos mitos, é um reflexo de Azathoth em menor escala. Ele dorme em Hellier, aguardando o momento em que poderá despertar e trazer o caos para a Terra. Cthulhu não tem o mesmo nível de poder que Azathoth, mas sua existência é uma extensão do caos primordial que Azathoth simboliza. A introdução de Azathoth no panteão Lovecraftiano serve para reforçar o conceito central do horror cósmico. A ideia de que o universo não apenas é indiferente à humanidade, mas é regido por forças que não têm sentido ou propósito para nós. Azathoth é a antítese de qualquer concepção humana de ordem, significado ou divindade. Ele é o núcleo do terror existencial de Lovecraft, onde a mera percepção da realidade pode levar à loucura. Enquanto outras entidades dos mitos de Cthulhu, como Cthulhu e Yog-Sothoth, desempenham papéis mais definidos nas histórias, Azathoth é mais uma ideia do que um personagem. Ele não aparece fisicamente em nenhum conto, mas sua presença é sentida como um lembrete constante de que o caos reina no centro do universo. Lovecraft o utiliza como uma metáfora para a fragilidade da mente humana ao confrontar o infinito e o inominável. Azathoth é, em essência, o coração do universo Lovecraftiano. Ele não é apenas um deus ou uma força. Ele é o caos primordial do qual tudo emerge e para o qual tudo eventualmente retorna. Sua existência é um lembrete de que o cosmos é vasto, indiferente e governado por forças que estão além de qualquer compreensão humana. No universo Lovecraftiano, ele é o criador inadvertido de toda a realidade, mas esse ato não foi intencional ou planejado. Foi simplesmente uma consequência de seu estado caótico. Ao criar Azathoth, Lovecraft elevou o horror cósmico a um novo patamar, introduzindo um conceito tão vasto e incompreensível que desafia até mesmo a imaginação. Azathoth não precisa aparecer diretamente para ser aterrorizante. Sua mera existência no centro dos mitos de Cthulhu é suficiente para inspirar um profundo senso de temor e maravilha, encapsulando a essência do terror cósmico: o confronto com o desconhecido absoluto. Os mitos de Cthulhu são uma teia intricada de histórias que exploram o desconhecido, o inominável e o terror de perceber que a humanidade é apenas um grão de areia no vasto cosmos. Cada conto nos aproxima de horrores que transcendem a compreensão e nos desafiam a enfrentar nossos próprios medos. Essa mitologia continua a influenciar a literatura, o cinema e a cultura popular, deixando um legado de mistério e fascínio. Ao explorar os mitos de Cthulhu, somos confrontados não apenas com monstros e deuses antigos, mas com a fragilidade de nossa própria existência diante do infinito.